Jesus nos abençoe, nos inspire, nos oriente, nos auxilie, nos guarde. O comentário de hoje. O tema é muito amplo, né? Jesus e o mundo. Onde foi que você achou esse tema? Se Val me liga, aí diz, Alma, você fala dia 7? Eu digo, falo. Ele diz, me dê um tema. Ótimo. Abri o computador, a primeira coisa que eu achei foi Jesus e o mundo. De onde é que vem Jesus e o mundo? Jesus e o mundo são vários textos de estudo que a gente tinha no Círculo Espírita da Oração, com Elcio Ferreira de Souza. Eu organizei os slides e a gente vai fazer os comentários que ele me inspire, né? As ideias são dele. Mas antes de iniciar os comentários, eu queria fazer duas observações. A primeira é que eu nunca divulguei o link do LEPA para ninguém. E por algum motivo, hoje eu resolvi divulgar. Não me pergunte o porquê, mas tem alguns amigos nossos que devem estar online. A outra coisa é que eu não dedico doutrinário a ninguém, mas por algum motivo, que as bênçãos dessa doutrinária vão para as filhas de Maria. Elas sabem quem são. E vamos adiante. Então, dentro desse tema, Jesus e o mundo, a gente vai pensar em três tópicos. Obviamente, Jesus e o mundo abre um leque para infinitos comentários. Sem discriminações, um olhar diferente, no convívio social e regra da comensalidade. A gente começa com sem discriminações, um olhar diferente. Uma das manifestações mais patentes de desamor é a discriminação, seja qual for sua espécie. Se a gente for pensar em desamor, a gente pensa em discriminação. Como pode amar o próximo, aquele que discrimina? Alguém que discrimina está muito longe dessa concepção de amar. Se você discrimina, você tem preferência, você tem algo que faz com que você escolha A e não a B. Em verdade, as manifestações de amor que realizam os senhores da discriminação têm objeto o próprio ego. Quando a gente faz opções, escolhas, preferências, está beneficiando o nosso ego. Nosso ego nos leva a discriminar, a fazer determinadas escolhas injustas. Não discriminam apenas pela cor da pele ou pela condição econômica. Quando a gente fala em discriminação, a gente pensa logo em preconceito racial, preconceito social, isso e aquilo. A coisa tem raízes mais profundas. Essas pessoas só sentem e sofrem quando seu ego é atingido, quando perdem seus bens, quando alcançam alguma coisa, quando são feridas física ou moralmente, quando algo acontece onde se consideram seus. Vamos fazer uma análise da gente, né? Nós discriminamos? A primeira coisa que a gente vai dizer é não. Os mais ousados, os mais espertos vão balançar a cabeça e dizer sim. Porque se a gente for pensar, aonde é que a empregada doméstica almoça? É na mesa com a gente? Ou ela almoça separado? Ela almoça no mesmo horário? Ou almoça depois? Ou antes? Aqueles prédios que tem 2 elevadores, social e tem discriminação? Quando a gente separa as roupas que a gente quer doar, quando a roupa é melhorzinha, a gente doa para? E as mais poídas, a gente doa para? Tem discriminação? Ou a gente pega a melhor e diz, não, essa daqui eu vou doar? Se a gente for reparar em nossos ratos, com profundidade, cortar na carne, a gente vê que discrimina tanto que nem percebe. A gente só enxerga a trave no arqueiro do olho do outro, quando o outro tem um preconceito de cor, de raça, social. Mas os nossos preconceitos, que estão tão escondidos em nossas almas, a gente não consegue perceber. E aí a gente pensa, Jesus jamais discriminou.
E o mais interessante é que até seus inimigos, os fariseus e os saduceus, tinham a plena consciência e noção disso. E tentavam tirar proveito disso para aprender. Tanto é que a gente pega em Mateus e em Marcos, a gente vê lá, mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferências a ninguém. Não tem um trecho do Evangelho, não tem uma passagem do Evangelho em que você vai encontrar Jesus dando preferência a alguém, pois não considera os homens pelas aparências. Desconhecia as classificações de santos, pecadores, fariseus, saduceus, zelotas, essênio, publicano, gente da terra, judeu ou estrangeiro. Familiares ou estranhos, nem a família dele ele dá preferência. Quando chegam naquela passagem de Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Não há preferência nem para a família. A gente nem brinque com meu filho. Nem brinque com meu esposo, nem brinque com minha mãe, nem brinque com meu pai. Tanto que se criou até uma frase que é engraçada, que algumas pessoas ainda vão procurar no Evangelho, né, que diz, Mateus primeiros meus. Não existe isso no Evangelho. Isso é um adágio popular criado para justificar esse comportamento. Familiares, estranho, rico, pobre, casada, solteira ou meretriz. Ele não podia haver seres diferentes, cegos, aleijados, mudos, surdos. Hoje a gente chama a pessoa com deficiência, né? CD. Leprosos, senão para amá-los mais, compensando os estigmas sociais. Não há discriminação com ele. Ele está com os publicanos, ele está com as prostitutas, ele está com os PCD. A ação de amar desinteressadamente, a ação de amar desinteressadamente induz a misericórdia e a indiscriminação. Você só alcança a misericórdia, você só alcança a indiscriminação se você agir desinteressadamente. Onde é que você pode ver isso no Evangelho? Pega a parábola do samaritano, do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é aquela que o homem desce de Jerusalém para Jericó e é atacado por ladrões, né, que cobre o corpo de ferida e abandona o corpo dele no caminho. Passa o sacerdote, olha e segue adiante, passa o doutor da lei, olha e segue adiante, passa o samaritano, cuida do homem, leva para a estalagem, etc, etc. Quem agiu com misericórdia para com aquele homem? Samaritano. Agiu de que forma? De forma desinteressada. Não discriminou. O mais interessante é que se você analisar essa parábola pela ótica de qualitativos, de adjetivos, você tem adjetivos para todos os personagens, exceto para o homem caído na estrada. Você sabe que passou um sacerdote, um homem que era sacerdote, um homem que era doutor da lei, um homem que era ladrão, um homem que era samaritano, um homem que era estalajadeiro. Mas aquele homem caído, aquele que necessitava da misericórdia, o que ele era? Era judeu? Você não sabe responder. Era samaritano? Você não sabe responder. Era branco, negro, azul, índio, pobre, careca igual a Gil, com pouco cabelo igual a mim? Você não sabe responder. Então, sem discriminação, seja misericordioso, como você vai misericordioso, porque aquele que é bom para os ingratos e os maus, e faz nascer o sol e o sol injustamente sobre os bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Ninguém pode alcançar a perfeição adquirível pelo ser humano, permanecendo na contracorrente do amor, que é a discriminação. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, tem que ser um ser que indiscrimina. Enquanto nós discriminarmos, enquanto nós tivermos preferência, escolha, estaremos presos e não alcançaremos essa perfeição. O que importa é saber quem ama, uma vez que o pecado não pode prevalecer contra o amor. Os míopes e os cegos espirituais não conseguem enxergar. Quem ama? Quem é capaz de amar? Jesus vai dizer como isso
estagiário está usando aqui. Jesus não poderia ver a mulher arrojada ao chão, a lavar-lhe com lágrimas os pés, enxugando os cabelos com os mesmos olhos que o dono da casa, Simão o fariseu. Enquanto o anfitrião só enxergava a pecadora, Jesus conseguia ver algo mais, uma mulher redimida pelo amor. Nessa passagem é aquela que a mulher entra na casa de Simão, quebra um jarro, derrama perfume nos pés dele e enxuga os pés com cabelo. E aí, no final, tem toda aquele diálogo entre Jesus e Simão, onde Jesus diz: há um devedor que deve mais, um devedor que deve menos. Quem é aquele mais grave? Óbvio que é o que devia mais. E aí Jesus disse: essa mulher, eu entrei em sua casa, você não me deu um beijo, você não me deu água para lavar os pés e as mãos. Essa mulher derramou o perfume nos meus pés, enxugou com os cabelos, etc, etc. O fantástico é que o olhar de Simão, o olhar que discrimina, nosso olhar, enxerga naquela mulher apenas uma pecadora. O olhar do Cristo, que é um olhar sem discriminação, enxerga nela aquela que muito soubesse se amar, ao ponto dos pecados estarem perdoados. Ou seja, nós sempre temos uma trave no olho, uma trave de discriminação. Uma visão mais profunda da alma humana permitiu o mestre afirmar que os publicanos e prostitutas, essa frase é bem dura, os publicanos e as prostitutas estavam precedendo no reino de Deus, no reino dos céus, aos chefes e sacerdotes do ancião do povo. É mais fácil esse pessoal alcançar o reino dos céus, as prostitutas e os publicanos, do que os sacerdotes e os doutores da lei. Publicanos eram indivíduos que pagavam imposto antecipado a Roma e ficavam com a probabilidade de cobrar os impostos aos judeus. E por isso eles eram odiados pelos judeus, porque cobravam os impostos que Roma cobrava aos judeus. E eram tidos como gananciosos, corruptos, etc, etc. Então, Jesus pega dois seres marginalizados que viviam à margem da sociedade e diz: esses indivíduos vão alcançar o reino dos céus mais rápido do que vocês, religiosos, que frequentam a casa espírita, a igreja católica, o templo evangélico, que naquele tempo era sinagoga. Então, é mais fácil quem está fora da religião, entre aspas, alcançar o reino dos céus do que nós, que dizemos que somos religiosos. Os certinhos, puros, rejeitam qualquer espécie de tratamento, porquanto se julgam sãos. Esse é nosso problema. Nós nos consideramos salvos, sãos, sadios, não reconhecemos nossos desvios, e aí somos cegos, doutrinando, ensinando a outros cegos, e quando um cego guia outro cego, ambos caem no fosso, no buraco, por não reconhecer a doença que fustiga e recusam qualquer tratamento. Isso fica claro na parábola do filho pródigo. O filho que sai de casa, cá em si, é capaz de reconhecer seus erros. Pequei contra ti, pai, fiz bobagem, etc. Ele retorna. O filho que fica na casa é incapaz de reconhecer o pai. Ele sequer reconhece a capacidade do pai perdoar, se alegra com o retorno do irmão e não entra na festa que é dada. Certeira afirmação de Jesus ao dizer que viera para os doentes e não para os sãos. Os que se julgam sadios nesse sentido, a fina ironia, retrata o distanciamento voluntário dos que recusaram a cura. Os publicanos e prostitutas viram João e acreditaram nele. Viram também a Jesus e acreditaram nele. Todavia, os sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, rejeitaram Jesus. É bem interessante como é que você olha para o profeta e não reconhece o profeta. Quem vai reconhecer? A samaritana, a mulher sirofenícia, a mulher hemorroísa, o cego de nascença, Bartimeu, todos os seres marginalizados que viviam à margem da sociedade tinham capacidade de olhar para Jesus e reconhecer ele como mestre. Até o obsidiado, que pega o gadareno, a legião, se aproxima dele e diz: que queres tu de nós, Jesus? Já os doutores da lei, aqueles que esperavam o Messias, já os sacerdotes, os fariseus, querem prendê-lo para matar. Não tem uma lógica.
Jesus repeliu a discriminação que se introduz nos grupos através das posições de precedência. Essa é a maior desgraça que pode acontecer ao homem, quando você cria hierarquias. Quando você começa a denominar o Papa, o médium principal, a autoridade, o general, o melhor, você começa a destroçar todo o esquema que existe por trás daquilo. Toda a doutrina vai embora. Porque quem está no poder, quem está no ápice, é quem dita as regras. E a gente pergunta, quem está lá? Quem alcança aquele patamar? Na vida, essa é uma forma soleste de discriminação, por meio de hierarquias religiosas, políticas, militares, cuja finalidade não é indicar aquele que deve servir mais, porém a posicionar-se nas condições de ser servido. Repare que na doutrina de Jesus, o maior é aquele que serve. O maior, quem é o maior? Aquele que serve. Na doutrina do homem, quem é o maior? Aquele que está no corpo. E por que ele está no corpo? Aí a gente vai entrar aqui naquela história da tartaruga que está lá em cima do poste. A tartaruga está em cima do poste. Como foi que ela chegou lá? A gente não sabe, mas ela está lá. Então, nossos líderes, né, nossos orientadores, na sua maioria, são essas tartarugas em cima de poste. Quando a gente volta lá na parábola do samaritano, só para a gente entender essa coisa do servir, passa o sacerdote. Observe os verbos, analise essa parábola através dos verbos. O sacerdote vê o homem caído, se aproxima e segue. Vê, aproxima, segue. O doutor da lei vê, aproxima, segue. O samaritano vê, aproxima, cuida das feridas com azeite, cuida do homem colocando no cavalo, transporta o homem do local até a hospedaria, paga as despesas. Cuidar das feridas é servir. Colocar no cavalo, servir. Transportar, servir. Pagar as despesas, servir. Quem é o maior? O que serviu. Quem é o misericordioso? O que mais serviu. Quando a questão surgiu entre os discípulos, quando o discípulo pergunta a ele, Senhor, quem será o maior? Quem será o líder? Quem será seu substituto? Mas nem permitiu que se fizessem distinções entre eles. Necessário era apenas o conhecimento de que eram irmãos, provenientes do mesmo Pai. O único que poderia julgar sobre os méritos de cada um. Quem quiser ser maior, deveria procurar um caminho bem diferente, sem qualquer disputa ou luta pelo poder. Aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o líder, seja o servidor de todos. A regra é bem simples. O maior é aquele que serve. O caminho real seria bem outro. O maior dentre vós se torne como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. E estava ali dado o exemplo nos meios do discípulo como servidor, está em Lucas. E não se cansava de repetir, antes o maior dentre vós será aquele que serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Repete a lição em Mateus. Na ótica do Cristo havia apenas uma distinção a fazer entre os que servem e atendem o próximo. A gente pensa no samaritano, na necessidade que revela, atende o próximo na necessidade que revela, e os que cruzam o braço e apenas reclamam. Aí está cheio. Está cheio. Na casa espírita, então, os sepulcros caiados. Isso é bem sério quando Jesus fala isso, né? Está lá nos 7 reais. Ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, que movem céus e terras para fazer um prosélito, e quando fazem, torna ele 2 vezes mais digno da geena, do inferno, do umbral, do que você. Seu exemplo é tão ruim, que o indivíduo vai copiar seu exemplo, ele se torna 2 vezes mais, 2 vezes pior do que você. Só olhando o seu exemplo. E é interessante, se você chegar numa mediúnica, aí você está lá e chega um obsessor seu, e aí o obsessor diz assim, tá bom, eu vou mudar, eu vou fazer tudo o que você está fazendo. Então, você quer ser modelo para ser obsessor? O obsessor diz assim, eu faço tudo o que você fizer. Posso?
Você vai que está no irmão. Mas vá atrás de outro exemplo. A gente não quer ser nem exemplo para nosso obsessor, mas a gente gosta de reclamar. Mortos, em realidade, são os que não pensam criativamente, não sentem desapegadamente, não amam desinteressadamente. Aí estão os mortos. A imagem que ele cria no sepulcro, você imagina o sepulcro, quando você vai aqui no cemitério ali do Jardim da Saudade, é todo bonitinho, todo gramadinho, as coisinhas brancas lá no chão, tal. E por dentro, podridão, corpos em putrefação. E é assim que ele se refere aos fariseus, a nós religiosos. Vocês são bonitos por fora, tem todo um discurso belíssimo, mas por dentro são como sepulcros caiados. Não sei o que estou falando, não. Quem está falando é Jesus. Você dizer, pô, ele é duro, ele é mau. Não, Jesus diz que os indivíduos são como sepulcros caiados. Não fazia diferença para Jesus se quem curava em seu nome era diretamente um discípulo seu ou se a distância seguia as pegadas para disseminar o bem. Isso é uma passagem bem interessante que as pessoas deixam de lado. Os 12 escolhidos, procuram ele e dizem, Senhor, encontramos ali Gilvan, que não é um dos 12, mas que está empregando o seu nome. E nós jogamos duro com ele, reprimimos ele, dizendo, olha, você não é um de nós, então você não pode fazer isso. Aí Jesus disse, mas que não é contra mim, é por mim. E qual o pensamento que a gente tem? Só o Espiritismo salva, só a Igreja Católica salva, só o budismo salva, só o hinduísmo salva. E o mais interessante é que se você for perguntar a esses indivíduos, você conhece a doutrina hindu? Não, mas não presta. Como não presta? Você lê o quê? O que é que você sabe do Alcorão? Não, mas os caras explodem bomba. E os católicos fizeram o quê? E as cruzadas? E a Idade Média? Cristão não faz guerra? Judeu não faz guerra? O problema não está na doutrina, não está nos ensinamentos, está na interpretação. O que é que você lê no Alcorão, o que é que você lê nos Vedas, o que é que você lê no Novo Testamento? E qual a interpretação que você dá? Não fazia diferença para Jesus, já foi, né? Nenhuma igreja, nenhum, nenhuma tribo, nenhum rebanho privilegiado, o exemplo entre tantos se impõe. Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Não há uma passagem do Evangelho que Jesus é servido. Em todas as passagens, Jesus serve. Eu estou no meio de vós como aqueles que servem. E ele era um rabi, ele era o líder, ele era o maior, mas ele era o maior porque ele servia. Ele não era o maior por uma situação hierárquica. Ele tinha um respeito porque ele servia. E dessa sorte, inverteu as considerações humanas. Maior é aquele que serve. Durante sua vida, vemos demonstrar essa visão única. Jesus compreendeu a fé de um ladrão. A gente não consegue imaginar isso. Até hoje todo mundo discute, se você for perguntar a qualquer indivíduo que estuda o Novo Testamento, o ladrão foi para o reino dos céus? Não, ele vai ter que reencarnar. Ele era ladrão, ele tem que reencarnar. Ele disse, mas Jesus disse que você vai estar no reino dos céus. Jesus faz uma afirmação. Não, mas ele vai ter que reencarnar. Pode perguntar qualquer espírita vai dizer, né? Ele tem que reencarnar. Mesmo Jesus tendo dito à mulher lá pecadora, teus pecados estão perdoados, por muito souber se amar. Mesmo Jesus tendo se revelado para a samaritana, não, mas ela era pecadora. E para o ladrão, a mesma coisa. A gente não vai convencer ninguém do contrário, o ladrão vai ter que reencarnar. Apesar de Jesus ter dito, ainda hoje você estará no reino. Prometendo, e é interessante porque ele faz isso com o ladrão e já Nicodemos, que era fariseu, doutor da lei, ele tem um encontro escondido, e aí se abisma diante da incompreensão de Nicodemos, que diz que não sabe nem como tinha que nascer de novo. Como disse assim, você não sabe? Logo você, Nicodemos.
Um publicano humilde e desprezado foi erguido na parábola como um modelo verdadeiro crente de oração, ao passo que um fariseu arraigado ao legalismo, com seu falso olor de santidade, era desqualificado. Quando a gente pega essa parábola, dois homens vão ao templo para orar. O fariseu, que se diz religioso, nós, né? Obrigado, Senhor, por eu não ser assim, não ser assado, eu pago o dízimo, eu faço minhas ofertas, minha oferenda, e não sou como esse publicano, que é pecador. O publicano não olha nem para o alto da vergonha que tem. E diz, Senhor, perdoa meu pecado. E Jesus, aquele publicano, orou com muito mais profundidade. A prece alcançou o seu objetivo, que é o fariseu. O pecador, exaltado, publicano, e o fariseu, doutor da lei, desqualificado. O moço rico, ao moço rico, homem de posição, cumpridor dos mandamentos, não se aqueceu do desejo de segui-lo ao examinar-lhe a alma. Já um obsidiado, depois de curado, foi enviado como mensageiro do rei. Como assim? Como assim? Aí a gente pega a parábola do jovem rico. Senhor, o que devo eu fazer para entrar no reino dos céus? Cumpra os mandamentos. Quais? Esse. Eu cumpro a todos. Então vá, venda tudo que tem, divida entre os pobres, vem e me siga. Está difícil. Pergunta que ele deve ter feito naquela hora, disse, mas se eu vender minha casa, onde é que eu vou dormir? Se eu vender tal, onde é que eu vou? Como é que eu vou comer? E perdeu a oportunidade de seguir Jesus. Já o gadareno, o obsidiado, que era obsidiado por uma legião, quando Jesus para o barco, ele sai correndo do cemitério obsidiado, se joga aos pés dele. Os obsessores reconhecem Jesus como mestre. O que é de nós, Jesus de Nazaré? Jesus cura aquele indivíduo. E aí o gadareno disse, eu vou te seguir. Aí Jesus disse, não, você vai para a tua casa, para os seus, e anuncia a grande coisa que o Senhor fez, e como teve misericórdia para contigo. O gadareno é alçado a mestre, a rabi. Já o doutor da lei, o fariseu, o moço rico, é desqualificado. E a gente não consegue entender essa métrica, essa forma de avaliação do Cristo. Infelizmente, os cristãos não absorvem do mestre o olhar imaculado e tornaram-se mestres da discriminação que aconteceu conosco. Por mais que nós lemos o Evangelho, se debruçamos, antes de começar, eu estava aqui conversando com o Gil, eu digo, o Evangelho é tão difícil de compreender, quando você começa a compreender ele, vem a parte pior ainda, que é colocar em prática. A gente está longe de compreender. Se está difícil compreender, imagine colocar isso em prática. A gente não consegue nem entender como assim eu sou discriminador. Enquanto você não cair em si como jovem rico, a gente não consegue retornar para o reino, a gente vai ficar como o filho mais velho dentro da casa, perturbando, achando que está salvo, não consegue compreender o Pai e não consegue participar da alegria do Senhor. Dessa arte forjaram guerras religiosas, perseguições, tortura, inquisição, por verem cada indivíduo fora do grupo um inimigo aberto. Triste é a história das igrejas cristãs e de seus líderes. Aí a gente passa para o segundo tópico, que é rapidinho, no convívio social. A gente tem ideia, né, os líderes religiosos, uma ideia em um determinado tempo, de que os religiosos criaram a ideia de que deveria abandonar o mundo para alcançar a paz interior. Então, vamos recolher. Só que a gente observa a atitude de Jesus e não a atitude de um oriental que se recolhia. Pelo contrário, né, como diz os meninos, ele estava no meio da muvuca. Onde tinha confusão, ele estava no meio dos publicanos, das prostitutas, de pescadores. Pega os 12 discípulos, pelo menos que a gente conhece a profissão. Pedro, João, Tiago e André, pescador. Mateus, publicano. Judas, comerciante. Né? Ele andava no bolo, na multidão, na massa, na patuleia, como dizia Heródoto. Os mancomunaram com os ricos e poderosos para extorquirem os pobres. Pronto.
Como acunaram-se os ricos poderosos para extorquir os pobres da terra e prometerem vida longa e farta. Nos céus passaram a lotear com suas indulgências e perdão. O rico começou a dificuldade tão difícil quando a gente vai para a igreja. E para o centro espírita chegar no reino dos céus é complicado, porque você chega no centro espírita, o cara já lhe olha e diz assim, você está obsidiado, está precisando trabalhar. E aí começa a criar um monte de condição para você alcançar o reino dos céus. E se você disser assim, eu vou voltar para a capela, aí seus próprios amigos não vai voltar nada, vai para a capela de Monte Alegre, você vai reencarnar de novo, você vai para um brau. A gente não consegue, cria dificuldade, barreira para o outro. Jesus nunca recusou o convívio humano, não se isolou nas comunidades essênicas. Na época de Jesus tinha um grupo de essênicos que viviam nas montanhas. João Batista é um essênico. E Jesus não foi para essa comunidade. Ou se foi e conviveu, depois retornou e foi conviver com a massa. Há estudiosos que defendem que durante a infância e a adolescência, a infância não, durante a adolescência e a fase inicial adulta, ele viveu com os essênios, tem outros que defendem que ele foi para a Índia. Independente desse fato, se na Índia, se com os essênios, ele retorna e convive com a massa. Nunca recusou o convívio humano, não se isolou nas comunidades, nem procurou reconhecimento. Viveu no povo, no meio do povo, no trabalho de renovação, ofertando-lhe alimentos mentais transformadores. O Pai é sempre o amor primeiro. Primeiro é sempre o Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus nunca acreditou no amor que não se realizasse no próximo. Tanto que se você for pegar com atenção o texto do jovem rico, quando ele pergunta quais os mandamentos que eu devo cumprir, Jesus não enumera nenhum mandamento que se relacione com Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não está naquele rol. No rol dos mandamentos que Jesus fala para o jovem rico, só tem de relacionamento com o outro. Não roubar, não furtar, não desejar a mulher do próximo. Sempre de relacionamento com o outro. Não abandonou os caídos na marginalidade física ou espiritual, esteve sempre voltado para os que sofriam, não desprezou os obsidiados, com suas almas retidas na mão do inimigo, e proporcionou-lhes as curas, mas estava certo de que a perturbação da mente não tem apenas como causa uma fascinação, possessão causada por espíritos inferiores. Jesus tinha compreensão completa do problema. Não era só por obsessão, havia fundo. Combateu as ideias vinculadas por pretensos religiosos. Isso foi o que mais Jesus fez. Né? As interpretações erradas dos fariseus e dos saduceus. Políticos e homens públicos podem causar estragos semelhantes. Por isso, recomendou aos discípulos que não se contaminassem com o fermento dos fariseus e saduceus. Essa é uma constante no discurso de Jesus. Você não seguir aqueles falsos líderes. Né? E a gente tem essa mania. A gente vira, como o Yogi chama, de homens lagartixo, homem de amém. O indivíduo vem aqui na frente, fala um monte de coisa, as pessoas que estão aí sentadas balançam a cabeça igual a lagartixo. Só fazem sim, sim, sim. E sequer pensam se o que está sendo dito aqui corresponde à verdade do Cristo. Né? Se você disser, o médium tal está pintando, está fazendo isso, a casa enche. Pouco se importa com o ensinamento, com o discurso, com o que está sendo dito. Né? Nós gostamos desse tipo de coisa. O mau exemplo tem seu poder de contaminação aumentado pela fraqueza do homem. É necessário preservar-se. Jesus que ordenava o amor ao vizinho como a si mesmo, de acordo com a lei. Estava, todavia, recomendado o desprezo pelos fariseus, ele estava, todavia, recomendado o desprezo pelos fariseus, e se advertindo para que o teor das ideias que veiculava, desde que essas poderiam contaminar o indivíduo e perder. Não é para você ter raiva do fariseu. Não é nada disso, é simplesmente aquelas ideias. Pense, é certo curar no dia de sábado? Os fariseus diziam que não, que a lei proibia. E aí Jesus diz assim, mas quando sua ovelha cai no buraco, você vai e tira. Agora curar não posso? Então havia interpretações erradas. Há interpretações erradas. E ainda hoje continuam os fariseus modernos a adorar o reconhecimento público, disputar os primeiros lugares na religião, no governo,
aspirando os lugares de honra nos banquetes do mundo e devorando as casas de viúva e órfão. Hoje está tão em moda religioso se candidatar a alguma coisa, ao ponto de você criar bancadas evangélicas no Congresso. E para a gente finalizar, a gente entra na regra de comensalidade. É bem interessante essa palavra, né? Porque você pensa assim, o que é comensalidade? É o ato de comer e beber em conjunto, ou seja, compartilhar uma refeição na mesa, compartilhar o pão, é ser companheiro. O que é companheiro? Companheiros, aquele que compartilha o pão. O convívio à mesa constitui a expressão central das relações entre as pessoas da antiguidade. Você compartilhar a sua mesa, a gente vai ficar super feliz que compartilha a mesa. A mesa é muito importante no contexto da pregação de Jesus. Em torno da mesa, ele reuniu aqueles a quem sua mensagem deveria ser preferentemente dirigida. Mas quem é que estava na mesa de Jesus? Os doentes. Estendeu a fraternidade a publicanos e pecadores. Quem é que a gente convida para a nossa mesa? Com quem? Primeiro que, nos tempos de hoje, a gente nem compartilha mais a mesa, né? A gente compartilha o sofá de frente para a televisão. Ou então o sofá de frente para o aparelho celular. Mas quem a gente convida para compartilhar a mesa? Antigamente, nos interiores, né, em Valente, né, se compartilhava a mesa. Vai fusão, venha com o padre, venha com o madre, senta aqui, come um bolo, toma um café, etc. Hoje a gente não compartilha mais a mesa. Os fariseus consideravam a sua mesa como um pequeno templo. No tempo de Jesus, a ideia de mesa, de compartilhar a mesa, era tão profunda que a mesa era um templo. Você tinha um templo de Jerusalém e você tinha um templo em sua casa, que era a mesa. Por isso que a gente vai ver um monte de fariseu convidando Jesus para almoço e jantar em suas casas, para receber um mestre, um rabi, uma autoridade. Podemos compreender o escândalo que se afigurava o fato de Jesus acorrer à mesa com os impôs. Se a mesa é um templo, e aí no seu templo você senta com quem? Com um publicano, com um pescador, com um prostituto, com Maria, Marta, Lázaro, Madalena, Pedro, Mateus, Zaqueu. Jesus instaurou uma comensalidade aberta. Fantástico. Você vai dividir a mesa com todos, com o povo. Na festa de aniversário da gente, a gente convida quem? A depender do nosso grau de hipocrisia ou discriminação, a gente convida primeiro as autoridades, né? A nata, e aí a gente vai sobrando convite, espaço, a gente vai chamando os mais próximos. Aí depende do nosso grau de preferência, discriminação e hipocrisia. Mas fazer como Jesus fez, chama os coxos, os estropiados, quem está na rua, tá louco. Como é que eu vou chamar essa patrulha toda na minha casa? É por isso que Jesus é Jesus e a gente é a gente. A época, sentar-se à mesa com outra pessoa para uma refeição significava admiti-la no círculo íntimo das relações sociais. Convidar alguém para sentar à mesa é você admitir ele no seu círculo mais íntimo, como se fosse da família. Quando Jesus convida Zaqueu, desça daí, que hoje eu vou comer na sua casa, Jesus está convidando, apesar de ser a casa de Zaqueu. Ele está convidando um publicano, pecador, para sentar na mesa com ele. Estou convidando você, pecador, publicano, para meu tempo íntimo. Por isso era necessário que o convidado fosse alguém semelhante do ponto de vista social, religioso e até econômico. O fato de que a aceitação da fraternidade de Jesus em relação aos pecadores deveria ser entendida pelos núcleos farisaicos como uma oferta de salvação aos pecadores, culpados e garantia de perdão. E por isso condenável, já que não se devia conviver à mesa com os ímpios. Os publicanos e fariseus, tudo maculava eles. Tudo você passava a ser pecador, tudo você estava impuro. E aí Jesus era impuro por natureza. Primeiro que ele já andava naquela multidão, já era impuro. E não ia ao templo se purificar. Ainda era um rebelde.
A alimentação conjunta não era simplesmente ato de consumo de alimentos, como na sociedade atual. Havia um significado mais profundo de classe social e religiosa. Jesus não contesta esse significado, somente rompe as barreiras da discriminação. Ele não está discutindo nada disso. Você compartilhar o alimento. Simplesmente por que você chama de Gilvan e não chama Maria? Por que você chama Vanessa e não chama Thalita? Por que chamou Lidiana e não chamou Magnólia? Porque Magnólia come muito. Então a gente discrimina. Né? Sempre a discriminação. A gente sempre tem um motivo para escolher A, B, C, D e E. E quando a gente escolhe, a gente discrimina. Quando Jesus mandou convidar pobres, aleijados, coxos, pessoas com deficiência, é que esses não tinham oportunidade social e economicamente falando. Ali estava um discurso revolucionário. A gente não consegue compreender isso. Como assim? A gente usa até justificativo. Ah, mas os tempos de hoje é outro. O tempo de hoje é outro. E como é que a gente resolve a questão do tempo de hoje é outro? Ao invés de você fazer a festa em sua casa, que tal você locar um local, La Vida, por exemplo, e aí vai fazer a festa lá com os meninos do La Vida, que são discriminados. A gente tem desculpa para tudo. A gente consegue arranjar desculpa para tudo. O templo de Jesus, a mesa de Jesus, a mesa a que comparecia, não admitia discriminação. Jesus aceitava convites para comer sem distinção. E aí, se você for pegar no Evangelho, está de rodo. Ele vai para as bodas de Caná, né? Local lá onde ele transforma a água em vinho. Ele vai para Betânia, para a casa de Marta e Maria, e aí outro movimento revolucionário, porque a mulher, naquela época, sequer era tida como indivíduo, era objeto. A mulher não era um indivíduo, não era pessoa, era considerada como objeto, e ele aceita como discípulo. Ele rompe tanto. Há uma discriminação lá na Torá, na lei judaica, que dizia que uma mulher não poderia ensinar a Torá. E Jesus aceita. Tanto Marta como Maria, como Madalena, como Maria Salomé, como discípula. A mulher hemorroísa, várias, não era uma, várias mulheres como discípula. Né? Na casa de Simão leproso, ou Simão fariseu, que a mulher quebra o jarro com perfume. Na casa de Mateus, Mateus é publicano, ele vai se alimentar lá. Na casa de Zaqueu, Zaqueu é publicano, ele vai se alimentar lá. Em várias passagens ele não lava a mão, não cumpre os rituais, não cumpre a lei. Ali estava um discurso vivo, Jesus cercava-se dos considerados marginais sociais. Eu elevava a condição de convívio. Essa coisa do marginal social com Jesus é tão incrível quando os discípulos dele, Simão, o Zelote, era Zelote. Zelote era um indivíduo que cometia crime, era um homicida, odiava romano e assassinava romano. Obviamente que depois que ele entrou no colégio apostolado de Jesus, ele deve ter largado essa prática. Mas era alguém que cometia homicídio. Era um assassino, um sicário, Simão Zelote. Outra coisa que é interessante que se passa longe, quando vão prender ele, Pedro puxa a espada e dá um golpe e corta a orelha de Malcos. Aí você diz assim, como é que Pedro faz isso? Como é que andava com a espada? Em outra passagem ele diz, quando Jesus disse, vamos fazer a revolução, precisamos de espada, aí Pedro disse, já temos duas. Então tinha mais gente que andava armado. Como assim o discípulo andava com espada? A gente esquece isso, joga para debaixo do tapete para não enfrentar a questão. Mas esses são os discípulos de Jesus. Depois vai haver um momento de transformação, chamado de Pentecostes, mas aí outra história. Mas até então a compreensão é limitada. E Jesus não discrimina, anda com os 12. Vai entrar na discussão da traição de Judas, Judas ia trair, ele sabia ou não. Então. Em nenhum momento ele discrimina Judas.
Ele anda com Judas o tempo todo, e Judas é um dos 12 escolhidos. Não adianta proclamar bem-aventuranças aos pobres nas famílias e mantê-lo afastado do convívio. Aí vem alguém que tem uma frase que é fantástica. Religião é relacionamento. Se você não consegue se relacionar com o outro, sua religião não vale nada. Não há maior proclamação histórica da igualdade humana que aquela que ensinou os discípulos na oração, Pai Nosso. Quando Jesus coloca esse Pai Nosso, está igualando a humanidade. Somos todos filhos de um único Pai. Todos os seres que elevam a categoria de irmão, cidadão do universo. Vigilante, demonstrou Jesus em todos os atos que a discriminação nos coaduna com amor. A mesa que se sentava, todos podiam alimentar-se. Publicanos, pecadores tinham ali ponto de encontro, e daí o escândalo farisaico. Na casa de Mateus, o publicano, os fariseus começam a questionar: por que comeu o mestre com publicanos e pecadores? Esse homem acolhe com alegria os pecadores e come com ele. Há uma crítica pelo esse comportamento dele. Por ele quebrar a regra da comensalidade, ele é criticado o tempo todo por nós religiosos, por nós saduceus e nós fariseus. A regra da hospitalidade mandava receber com galhardia todos os irmãos de raça. Porém, não os estavam fora da Torá. Entre os rejeitados do convívio estavam coletores de impostos, pescadores, prostitutas. São esses que necessitavam de médico. Os legalmente impuros na ótica farisaica, mas que na visão de Jesus eram também filhos de Abraão. Esse entendimento tornou-se motivo de diversas parábolas, nas quais Jesus defendeu a mesma posição. Aí a gente pega a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, enfim. Em realidade, a mesa é o lugar de honra de uma casa. Em volta dela só se sentem os que são bem-vindos e estão ligados pelos mesmos laços, sejam de sangue, de amizade, posição social e interesse. Você só senta na mesa, você só traz para a sua mesa, pensando no seu convívio íntimo. A não ser que você esteja com hipocrisia, convívio por interesses outros. A regra da sociedade daquela época, como na de hoje, sempre dizem, o que comes, que eu direi. Aí é minha avó falando. Impossível compreender o homem que instruía a nova regra da comensalidade aberta, tão em desacordo com os padrões da sociedade. Ao dar-lhes um almoço, um jantar, não convide teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos, para que não convide, por sua vez, e te retribuam do mesmo modo, porque a gente convida esse pessoal. Não quer ficar dívida de gratidão. Eu convido Thalita vai me convidar, eu convido Vanessa vai me convidar, eu convido Maria vai me convidar, e a gente fica nessa troca. Pelo contrário, quando dá uma festa, chama os pobres estopiados, chama os meninos do lavito, vai alegrar sua festa, sua casa, e eles não vão te chamar para a casa dele, e não vão dar o cachorro quente dele para você comer, não vão dividir com você o chocolate, porque a mentalidade dele não permite isso. Em realidade, não se tratava de um simples igualitarismo constitucional, porém, não efetivo, nem apenas uma ação social ou política sobre os direitos daquele, há uma não discriminação. A comensalidade aberta de Jesus era um símbolo adequado do banquete no reino do céu, onde todos são apenas iguais. E que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.